Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson e vou estar ajudando você a cadastrar o seu primeiro imóvel no seu painel. Estamos aqui então em uma aplicação de teste, onde eu estarei fazendo demonstrativos para você de como adicionar os seus imóveis. Vamos lá? A gente começa então clicando aqui em cima, adicionar novo imóvel. Vai abrir essa telinha, né, com uma explicação sobre o que é a referência e o modelo do imóvel. Estes dois campos, referência e modelo do imóvel, são dois campos muito importantes para o seu imóvel. Precisamos se atentar antes de qualquer coisa que esses dois campos são imutáveis. Ou seja, uma vez que você colocar uma referência no seu imóvel e selecionar o modelo do seu imóvel, esses valores não poderão mais ser alterados. Por isso essa tela aparece antes mesmo de chegarmos na tela de edição do seu imóvel. Então precisamos pensar muito bem em qual referência vamos colocar e qual é o modelo que se encaixa melhor no seu imóvel. Se você tem um duplex, o mais certo é colocar apartamento. Se você tem um lote, terreno lote. Agora eu tenho uma chácara. Qual eu escolho? Fazenda rancho. Então esses modelos eles resumem todas as dezenas de tipos de imóveis que existem nesses 7 tipos de modelos. Vamos lá? Vamos fazer um teste? Vamos começar então adicionando uma referência de teste. Você não precisa adicionar assim, é só um exemplo. Apartamento 001. Consultando disponibilidade, vemos que não deu problema nenhum. Se já houver um imóvel com essa mesma referência, ele vai alertar e não vai permitir você adicionar com referências duplicadas. Agora no modelo, vamos escolher apartamento. Beleza? Clicando em adicionar, então a gente já fez o primeiro cadastro inicial do nosso imóvel. Vocês perceberam que aparece um botãozinho? Olha o que está escrito. Os imóveis podem estar desatualizados. Toda vez que aparecer isso, você pode estar clicando e ele vai atualizar a lista, mostrando o imóvel foi adicionado. Por que esse botãozinho aparece aqui em cima? Porque existem contas com um ou mais usuários, de repente você terá outros usuários na empresa, né, que você pode adicionar aqui, gerenciar usuários, depois estarei falando sobre isso. E esses usuários podem estar também alterando seus imóveis. E uma vez que você estiver na listagem e de repente algum imóvel novo surge, esse imóvel ele não pode alterar a sua lista, porque vai afetar a sua experiência. Então esse botão aparece para alertar você que um novo imóvel apareceu ou que algum imóvel está desatualizado, certo? Mas isso vamos deixar mais adiante. Vamos lá então, vamos entrar dentro do imóvel que a gente acabou de criar. Aqui aparece escrito o nome de quem criou, quantos segundos atrás e a referência. Vamos lá. Entrando no imóvel, a gente percebe já a tela inicial do imóvel. Diferente de outros sistemas, né, que ele aparece uma visão, né, antes mesmo de você poder editar o seu imóvel, aqui na Imobiland, no Publisher, no painel do Imobiland, a gente consegue ver já em modo de edição. Então não existem duas etapas, certo? Clicou no imóvel, já caiu em modo de edição. Você já consegue editar facilmente e salvar. Imóvel atualizado. Então, lembra que eu falei que o modelo do imóvel ele possui vários tipos internos? Ou seja, os 7 modelos principais de Imobiland, o apartamento é um deles. E você não consegue alterar. Não importa se eu clico, eu não consigo alterar. Assim como a referência do imóvel, eu também não consigo alterar. São os dois atributos principais que são imutáveis. Já o título que está aqui embaixo, aqui é a seção de títulos. Você consegue alterar ela utilizando o campo título da página. Podem perceber que eu escrevi teste aqui e o teste alterou aqui em cima, certo? Se adicionarmos uma imagem, vai aparecer uma imagem aqui neste lugar, no lugar aqui do apartamento. Então, as informações principais, né, que é o modelo do imóvel, a referência, o título e a imagem, são o que aparece aqui no cabeçalho do seu imóvel como as informações mais importantes. Agora vamos partir para baixo, né, aqui na parte das abas do imóvel, que temos 5 abas principais, assim como as abas do navegador, nós temos 5 abas principais e mais 2 que não são tão importantes e logo também estarei explicando como funcionam. Mas vamos lá. Nós temos 5 abas principais e a primeira aba é a principal de todas, porque ela junta as informações mais pertinentes ao imóvel. Começando pela primeira e mais importante, o tipo do imóvel, certo? Como disse antes, um modelo de apartamento possui vários tipos de apartamento: duplex, triplex, cobertura, flat, garden e estúdio. Todos esses tipos podemos chamá-los de apartamentos.
Assim também acontece se adicionarmos mais adiante um imóvel do modelo de terreno. Aqui teremos apenas dois tipos de terrenos, né? Que seria o terreno básico, né, padrão, e lote. Mas isso é para outro modelo, outro exemplo, certo? Adiante. Vamos lá então. Escolhendo uma vez o seu tipo, vamos supor que nós estamos criando um apartamento padrão. Então a gente deixa no primeiro e vamos partir para o segundo atributo, né? A gente chama de atributos campos porque a gente vai adiante explicar como isso funciona, certo? Vamos lá. Segundo atributo, operação. Qual a operação do seu imóvel? Como ele opera, né? Como ele vai operar no site? Venda, locação ou ele é para temporada, né? Então vamos deixar aqui de teste, operação venda, certo? Vamos para o terceiro atributo, finalidade. Ou seja, para que ele serve, né? Qual é a finalidade desse imóvel? Residencial, comercial, industrial ou rural? Né? Vamos colocar residencial, mas essa é uma informação diferente das outras que não precisa, se caso você não coloque, né? Ele também não faz, não tem problema. Aqui é o valor, né, do seu imóvel, se é um imóvel à venda, aqui é um valor de venda. Se você colocar a operação em locação, aqui será um valor da locação. Anderson, por que não temos um valor para locação e um valor para venda? Isso costuma acontecer em sistemas híbridos, né, que a gente chama, que são sistemas que podem ter as duas coisas. O mesmo imóvel pode ter venda e locação, né? Isso costuma acontecer em imóveis híbridos, né, sistemas que o mesmo imóvel ele pode ser para venda e para locação ao mesmo tempo. Porém, na Imobiland, nós entendemos que cada imóvel ele é focado em um único propósito. Uma vez que o apartamento ele é um apartamento à venda, todos os atributos e informações internas devem condizer, devem estar especificados para isso, para venda. Portanto, a Imobiland preza para que imóveis não sejam utilizados para dupla finalidade, né? Por isso utilizamos uma única finalidade, que é o imóvel à venda. Ele tem valor de venda e atributos todos relacionados à venda. Se o imóvel for de locação, todo o resto, tanto atributos quanto fotos, tudo deve condizer com a locação, certo? Então vamos botar aqui operação venda, né? Vamos colocar aqui um valor de teste, né? 300 mil, certo? Título da página, vamos colocar apartamento à venda, certo? Para condizer aqui com a nossa operação. Cliente. Anderson, esse cliente seriam os usuários da empresa? O que seria esse cliente? Aonde eu cadastro isso? Podemos perceber que o cliente e o corretor estão aqui em cima também, né, na aba aqui de cima, cliente e corretor. São os mesmos aqui, cliente e corretor. Portanto, se eu quiser adicionar e vincular, eu preciso vir aqui em cima, né, eu vou ter que sair do imóvel. Então vamos antes disso salvar, né, o imóvel foi salvo. Vamos entrar então em clientes e adicionar um cliente para teste. Essas telas, tanto cliente quanto corretor, são duas telas praticamente iguais e elas são bem simples. Elas servem meramente para controle, né? E vamos cadastrar o nosso primeiro cliente, né? Aqui, ao invés de outros sistemas, né, que possuem vários campos, esse aqui é um campo simples. Nome, né? John Doe, que é um nome de teste, né? Bastante utilizado. E a descrição, cliente de teste. Teste. Cadastramos ele. Voltando em cliente, ele está aqui. Vamos cadastrar um corretor de teste? Novo. Corretor de teste. Descrição não precisa. Então, em corretor, nós temos o corretor e o cliente John Doe. Indo em imóveis e entrando para editar o nosso imóvel, agora, cliente corretor, podemos selecionar o cliente John Doe, que eu acabei de criar, e o corretor responsável, o corretor de teste. Assim como dizemos antes, clientes e corretores, eles são meramente registros para controle. Ou seja, eles não impactam o sistema, né? Eles não são usuários. Tanto o cliente quanto o corretor, eles não possuem um e-mail e uma senha para acessar. Eles são meramente itens de controle. Então, quando você vincula, é para você saber qual é o corretor e qual é o cliente que contratou, né, o imóvel aqui. Então, caso você não queira usar, você não precisa. Então, na verdade, ele serve somente para ajuda e controle. Tá bom?
URL amigável, vamos lá. O que significa URL amigável? Vamos supor que eu queira, né, não mais utilizar uma ID nos sites, né, que antigamente eram bastante utilizados números, né, nos sites para referenciar o seu imóvel, mas agora, né, no padrão novo do Google, o Google ele exige bastante que o nosso link que a gente manda para as pessoas, ele seja um link mais amigável, mais humanizado. Então, naturalmente, no Google, a gente pode dizer como a gente quer que o link dos imóveis sejam. Então, eu posso colocar aqui, apartamento, e se eu der um espaço, ele cria uma barra. Ou seja, ele não permite espaço em links. Então, vamos lá, apartamento à venda. A forma que eu escrevi aqui é exatamente como vai aparecer no link do seu imóvel para compartilhamento. Mas, a princípio, vamos deixar sem, e ele vai manter o padrão normal. E a descrição do seu imóvel? Aqui você escreve toda aquela descrição que você quer que apareça no seu site, explicando tudo aquilo que você não preencheu nos campos, você pode estar descrevendo de uma forma mais humanizada, né? Como é o seu imóvel e a atuação dele, né? Como você achar melhor. Né? Antes da gente passar adiante, vamos salvar. Atributos. Essa aba é muito importante, muito importante. O que são os atributos da Imobiland? Pense comigo, em outros sistemas, talvez você já tenha entrado em um CRM ou sistemas parecidos para cadastro de imóvel e você percebe que existem várias abas, vários setores com muitas informações sobre o imóvel e que acaba deixando difícil você entender tudo, né? A Imobiland preza sempre por simplicidade, uma vez que o nosso painel ele não é um CRM, ou seja, ele não é um sistema de controle de cliente, controle de venda. Ele é meramente um sistema para que você possa estar cadastrando o seu imóvel para que o mesmo seja publicado no site. A única função desse sistema é o seu imóvel ser adicionado da melhor forma possível para que o mesmo seja publicado no site com todas as informações necessárias, certo? Portanto, os atributos que a gente adiciona aqui no sistema, em que você pode estar colocando, eles são atributos que a gente chama atributos genéricos, né? Você pode estar filtrando eles pelo nome, encontrando, você pode estar pinando, né, fixando ele, para que fique mais fácil de você encontrar. Pode perceber que o mesmo atributo ele está aqui fixado ou não. Então, vamos lá, vamos começar a adicionar atributos. O que seria um atributo, Anderson? Né? Quando você entra no sistema e você vai adicionar a quantidade de quartos, a quantidade de banheiro, né? Isso tudo são atributos, são coisas atribuídas ao seu imóvel, né? São cômodos, né? Aqui a gente pode ver que tem cômodos, benfeitorias, características e o setor legal aqui do seu imóvel. Também tem o setor de localidade com apenas 2, certo? Que tem a ver com a localidade. Mas todos os atributos eles são atributos genéricos, certo? E em atributos que nós percebemos a diferença dos modelos, porque estamos no modelo apartamento. E esses atributos são atributos de apartamento. Se entrarmos em um imóvel que não é apartamento, que for terreno, por exemplo, a gente não vai encontrar coisas que condizem, né, atributos que condizem ao apartamento. Por exemplo, apartamento. Vamos pesquisar aqui, quartos, certo? Apareceu quartos. Quartos é um atributo de apartamento. Porém, se eu adicionar um imóvel com um modelo de terreno, o atributo quartos, né, aqui ele não vai aparecer. Então essa é a grande diferença do nosso sistema de atributos. Né? Cada modelo possui as suas informações, os seus campos relativos ao modelo. Então no modelo apartamento, todos esses você pode preencher tranquilamente, que são atributos filtrados para apartamento. Tá bom? Então vamos lá, né, para teste, né? Quartos, eu vou estar fixando ele para ficar mais fácil. Vamos ver, banheiro. E garagem, vagas na garagem. Certo? Podemos ver então, os atributos principais estão fixados. Quantos quartos tem? 3, 2 banheiros e uma vaga na garagem. A gente também percebe que aqui embaixo eles foram alterados, ó, quartos e banheiro igual aos que estão aqui fixados, ok? E podemos encontrar vagas na garagem nas características do imóvel. Vamos salvar e vamos passar adiante. Como funciona a localidade do imóvel? A localização, né? Podemos ver que o primeiro campo ele começa sempre com o CEP. Seria o campo mais importante? Depende. Você pode estar adicionando seu imóvel, né, colocando a cidade, bairro, as informações. Caso você não tenha o CEP ele não é
obrigatório. Mas por que ele está em primeiro? Porque com o CEP você consegue pesquisar mais informações que de repente somente o endereço que você possui ele não vai conseguir preencher. Com isso eu vou utilizar o exemplo um CEP de Itapoá, né, que é um lugar que eu já morei. E eu vou pesquisar, atualizar endereço. Ele buscou, está buscando, e ele encontrou a cidade de Itapoá SC. E ele está dizendo que a cidade SC, a Itapoá SC não está cadastrada no sistema. Ele está perguntando, deseja salvar em sua lista de cidades? Se eu der um OK, ele vai cadastrar Itapoá SC junto com as cidades que eu já tenho cadastrado. Por que aqui não aparece todas as cidades do Brasil? Então o nosso sistema ele foca em ser um sistema limpo, né? Ele mostrar para você somente aquilo que você tem de uma forma simplificada. Cada cidade de atuação que você for trabalhar, você vai precisar estar cadastrando ela para que não fique algo poluído. Tenha somente aquilo que você trabalha. Então adicionamos aqui, né, a cidade de Itapoá, porém o bairro não foi carregado. Se você clicar de novo, talvez ele encontre agora o bairro. Opa, não encontrou. Por quê? Itapoá SC, segundo o CEP que ele não tem um bairro específico, né, para esse CEP. Então aqui a gente precisa estar cadastrando manualmente. Porém, a gente não consegue escrever. Tanto cidade quanto bairro são informações que pertencem ao seu painel. Então a gente pode estar indo, né, antes de sair dessa tela, vamos salvar. Salvei, certo? Vamos estar indo ali onde a gente vai poder estar adicionando cidades e bairro ao nosso sistema. Clique ali na foto do homenzinho, né, que é a parte de opções do usuário. Configurações do aplicativo. Sempre utilizem essa configuração do aplicativo para vocês estarem vendo mais configurações sobre o sistema. E a gente vai dar nessa tela, a tela de configurações, né, começando pela marca d'água, que adiante eu vou estar explicando como funciona. E a segunda informação, o segundo item, né, abaixo da marca d'água, temos o item, né, cidades e bairros. E é aqui que você vai configurar no seu sistema, né, as cidades e bairros do seu sistema imobiliário, né, as cidades e bairros que você atua. Então vamos lá, Itapoá SC. Para você estar adicionando bairros dentro da cidade de Itapoá SC, você clica no link e ele vai estar abrindo. Pronto, abriu, não temos nada. Vamos ali em novo. Vai perguntar o nome do bairro, centro, e vamos adicionar. Uma vez adicionado, vai aparecer. Podemos voltar por aqui às cidades, certo? Itapoá SC agora tem um bairro. Uma vez cadastrado no sistema cidades e bairros, eles já estão disponíveis nos seus imóveis. Vamos voltar então no imóvel e vamos colocar Itapoá SC no endereço correto. Viemos aqui em imóveis, vamos clicar no nosso imóvel de teste. Vamos na aba localização, né, que é a terceira aba. E agora podemos ver cidade SC já está, né, salvo, já está aqui colocado. E agora temos o centro em bairros que antes a gente não tinha, né, que agora está cadastrado. Tá ok? Podemos salvar, né, caso a gente saia, a gente não perde, né, está aqui já. E podemos colocar a rua, né? Eu não me lembro uma rua aqui, mas eu vou colocar teste, só para a gente ver como funciona. E o número 123. Certo? Vamos passar adiante. Agora vamos entrar na parte do Google Maps. Como que funciona o Google Maps? A princípio, né, muitos sistemas eles conseguem estar sincronizando o endereço com o Google Maps, mas como a princípio esse é um painel novo, essa opção ainda está desativada e está em desenvolvimento. Mas adiante, quando essa informação for disponibilizada, a gente vai estar atualizando, né, essa documentação com esse recurso, onde a gente vai poder pesquisar, né, pelo endereço e automaticamente ele vai posicionar no mapa a posição correta. Mas a princípio, né, para a gente encontrar o endereço que está aqui em sincronismo com o Google Maps, o que a gente pode fazer? Caso você conheça, você pode dar zoom, né, assim como funciona o Google Maps. Se você acha que está pequeno a tela, você pode clicar aqui e ampliar. Ou seja, ele vai abrir para a sua tela toda. Né? Ele vai abrir para a sua tela toda. Caso ainda não seja legal, você pode ir direto no Google Maps clicando aqui em cima. Ele vai abrir o Google em uma nova janela. Né? Diferente dali onde a gente estava no sistema, aqui a gente não consegue estar alterando o pino, mas você pode encontrar a posição que você achar melhor. Com o segundo botão do mouse, vamos supor que aqui seja o local do imóvel. Com o segundo botão do mouse, ele vai aparecer a latitude e a longitude
que a gente pode estar já copiando para a área de transferência. Ou seja, ele está copiado para a memória. Voltando ali na aba, a gente pode vir aqui e dar um Ctrl V ou colar, né? E ele vai atualizar a latitude e longitude com a latitude que você encontrou no Google, certo? Então, você pode também continuar alterando, modificando de lugar, né? E, na sequência, salvar. O que seria bom, né? Um conselho que a gente dá é que, de preferência, quando você queira realmente o endereço correto, pergunte a latitude e longitude, ou seja, a posição do Google para o seu cliente. Porque assim você vai ter certeza, né, que o endereço cadastrado é o endereço correto. Nem sempre pesquisar no Google baseado no endereço que você tem, o Google vai dar, né, um local perfeito que bate exatamente onde seu cliente mora. Às vezes o endereço pode ser um e o Google pode colocar um pouco diferente e isso não vai ser legal. Beleza? Então, endereço a gente já explicou. Vamos estar então passando adiante para a parte de mídias, né, que é a parte das fotos do seu imóvel. Então essa é a tela em que você vai estar adicionando fotos e vídeos, né, do seu imóvel. Então, quando não tem foto nenhuma, ele aparece esse azulzinho aqui que você pode clicar, ou essa área pontilhada é uma área em que você pode arrastar fotos, né, da pasta aí do seu computador para cá e ele vai estar fazendo o upload das fotos. Ou você pode também estar clicando, né, assim como achar melhor. Eu vou clicar aqui para a gente ver o que acontece e eu vou selecionar uma foto do meu computador. Isso. A foto está carregando, né? E quando ela estiver pronta, vai aparecer. Ok. Certo? Se você clicar no lixo, ele apaga e saiu essa parte aqui, né? Do upload. A sua foto já está carregada. Eu posso sair do imóvel? Se você sair do imóvel, você vai perder. Assim como qualquer informação do sistema que você cadastra, você precisa sempre clicar em salvar alterações. Pronto. Se eu sair do imóvel, você vai perceber que agora o imóvel que não tinha foto, agora tem uma foto na listagem de imóveis. E olha lá. Certo? A mesma foto que eu acabei de adicionar. E também com o endereço, né? Centro Itapuá SC, a 23 minutos. Vamos entrar de novo e vamos à aba de mídias, né? Para a gente estar alterando as mídias, né, do nosso imóvel, que são fotos, vídeos e também Tour 360. Agora, para teste, eu estarei adicionando mais uma foto, né, para a gente poder ver como funciona a troca de imagens. E vamos supor que eu queira trocar essas duas fotos de lugar. Como que eu faço, Anderson? As fotos elas estão em modo de visualização, né? Ou seja, se você clica, você visualiza a foto. Mas elas não estão em modo de edição. Como eu faço para editar essas fotos, né? Poder trocá-las de lugar, deletar. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e clicar em editar. Ele vai perguntar qual foto eu quero excluir ou mover de lugar. Selecionando a foto, você pode clicar e arrastar. E ela pode trocar de lugar com a outra foto. Perceberam que a foto inicial ali ela mudou? Porque é a primeira foto que é a foto que representa, né, o seu imóvel. Então vamos deixar a foto do apartamento como estava e trocou ali em cima. Beleza? Seguindo em diante, a gente pode clicar em concluir, ou seja, ele vai sair do modo de edição. Eu não consigo mais arrastar e nem consigo mais deletar a foto. Para deletar a foto, bem simples. Clique em editar novamente. Vocês percebem que a foto já está selecionada. Eu vou em remover. Pronto, a foto sumiu. Só que tudo isso que fizemos aqui, ele está sendo feito somente nessa tela. Ele ainda não foi salvo no sistema. Por isso, terminou de concluir, né, a alteração das suas fotos ou qualquer outro atributo do seu sistema, clique sempre em salvar alterações. Certo? Agora está salvo. Voltando na listagem, a foto que estava anteriormente. Certo? Vamos lá, voltar em mídia. Link do YouTube. Como que funciona o vídeo do YouTube? Né? Vou dar uma pausa para achar um vídeo aqui para vocês. Eu abri aqui o YouTube, né, para a gente procurar o vídeo. Né, escrevi imóvel à venda. E aqui apareceram, né, alguns imóveis e aqui também alguns shorts. Isso é importante lembrar. Somente vídeos normais é que podem ser colocados no sistema. Shorts, né, que são esses vídeos mais curtos assim, eles não vão funcionar se você colocar no sistema ali. Beleza? Vamos fazer um teste? Eu vou pegar esse vídeo aqui, né, selecionar o link dele, você pode copiar o link inteirinho e vir para o seu imóvel e dar um Ctrl V.
Ele vai mostrar o mesmo vídeo que a gente achou no YouTube. E aqui é a chave do imóvel, que é a mesma que está no link. Certo? Salvando ele, tudo certo. Posso dar um F5, ele atualiza o imóvel. Em mídias, o vídeo está ali, está salvo. Vamos fazer um teste, né, com os shorts. E os shorts eles não vão funcionar, porque eles não têm o mesmo padrão, né, de funcionamento como os vídeos tradicionais, que tem essa barrinha de passar e voltar, certo? Vamos pegar um shorts aqui para teste. Vamos colar aqui e a gente vai perceber que ele não vai funcionar. Beleza? Então, somente vídeo tradicional que funciona aqui nos vídeos. E uma vez que você estiver publicando isso no seu site, esse vídeo vai aparecer junto com as suas fotos. Beleza? E antes de falarmos da última aba de publicação, precisamos entender como funciona, né, a publicação dos imóveis com o seu site. Uma vez o seu painel, né, já está configurado para integrar os seus imóveis com o seu site, basta clicar nas opções do imóvel, publicar, certo? Essa publicação ela é uma publicação padrão. Sempre que você clicar ela e tiver aparecido publicado, ele está publicado somente com o seu site, certo? Essa aba de publicação, ele publica em outros lugares, o que a gente chama de integrações, ou seja, são integrações com outros sistemas e portais que não é o seu site principal. Então aqui você pode adicionar uma integração, né? Clicando por aqui ou vindo integração, você vai conseguir da mesma forma. Vamos clicar então, adicionar integração. Ele vai abrir aqui uma nova janela e vai cair nas configurações, né? A mesma ali, né? O link abaixo das cidades e bairros que a gente estava antes, vindo no link de baixo, integrações. Como a gente não tem integração nenhuma, né? A gente vai ter que estar adicionando uma nova integração. Como essa integração ela funciona, né? É um link, ela gera um link e esse link gerado você vai poder mandar ele para o seu sistema integrado, que pode ser Viva Real, OLX, Mercado Livre, e eles então com este link poderão estar fazendo o download dos seus imóveis para um sistema de terceiro. Esse processo precisa ser realizado, né, a cada integração que você quiser fazer, diferentemente, né, do seu imóvel, que uma vez já estando sincronizado com o seu site, basta clicar em publicar e está tudo certo. Beleza? Vamos voltar lá na telinha de integrações para ver como funciona. Anderson, eu quero adicionar uma integração do meu sistema com o Viva Real. Como que eu faço? Então eu vou escrever um nome, né? Aqui tem o Viva Real, mas eu posso escrever o nome que eu quiser, que ele vai funcionar da mesma forma, né? O que vale no final não é um nome que você colocar, não é nada do que está aqui, e sim o link que você vai enviar, certo? É bom deixar o nome Viva Real para que você não confunda os links, né, que você pode enviar para os portais, né? Então vamos dar continuidade aqui. Identificador Viva Real é o que vai estar escrito no link. E isso aqui é muito importante, o formato do arquivo. Nós temos apenas um formato, que é o formato padrão do Viva Real. Todos os outros sistemas, né, do Brasil, os outros portais, a maioria deles vão utilizar o padrão VR-Sync, que é um formato do Viva Real. Tanto a OLX quanto Zap Imóveis, Mercado Livre, eles aceitam esse formato de dados. Portanto, ele já é o formato padrão, né, que vem aqui no sistema. Então, a gente pode publicar com Arbo, Beview, mas o formato VR-Sync sempre vai continuar, beleza? Vamos lá? Viva Real, beleza? O limite você coloca aqui para controle, né? Você pode ultrapassar esse limite que não tem problema. Vai daquilo que você combinar com o portal. Se na contratação do portal, né, OLX Viva Real, você contratou apenas 100 imóveis, seria interessante você colocar apenas 100 imóveis para publicação, porque o portal pode bloquear o que passar dessa cota, né? Então aqui serve mais para um controle, né? Vamos colocar aqui 100 destaques, né? No teu sistema liberou 10 e super destaque 3, né? Por exemplo. Adicionando integração, já percebemos aqui que Viva Real está disponibilizado. Esse é o link que nos interessa. É o link que você vai copiar clicando aqui, né? Copiou para a memória. E esse link você precisa passar para os responsáveis de integração do Viva Real naquele que você fizer a sua conta. Beleza? Eles sempre vão te pedir um link para download. Utilizando esse link, eles vão baixar os seus imóveis para o portal. Beleza? Vamos lá então, vamos partir adiante. Vamos voltar para o nosso imóvel, né? Voltando no imóvel, podemos perceber na aba de publicação que agora o Viva Real está aparecendo, certo?
ele está como uma integração disponível. Não significa que o seu sistema, né, que o seu imóvel está integrado com ele ainda. Mas se você clicar sobre ele, agora ele está selecionado. Ou seja, todos os imóveis, né, que você colocar como Viva Real, ele vai participar daquela carga para download que o portal Viva Real vai fazer, vai puxar para ele, certo? Então aqui você pode colocar o tipo do destaque, né, sem destaque, destaque ou super destaque, certo? Ele muda aqui quando você clica. Vamos deixar em destaque e vamos salvar alterações, certo? Se dermos um F5, a gente vê que ele está salvo, assim como fotos, localização, os atributos que a gente colocou, né? Foram só alguns e você pode estar colocando quantos você quiser, beleza? Vamos voltar aqui então. Agora eu vou explicar para você como funciona as opções do seu imóvel, como publicar o seu imóvel no seu site. Tudo acontece aqui em cima em opções, certo? O primeiro link, publicar. Quando eu clico em publicar, ele vai ficar publicando, né, rotacionando aqui, dizendo que o seu imóvel está sendo copiado para o site. E recebemos a mensagem, imóvel publicado com sucesso. Ou seja, já podemos visualizar esse imóvel lá no site, clicando em opções, visualizar no site. E aí está o nosso imóvel publicado, né, em um site de teste. Assim como o vídeo que a gente adicionou, né, e as fotos irão aparecer aqui. A parte do endereço também, né, vai aparecer o endereço completo, né, a posição do imóvel que você adicionou lá na parte, né, do Google Maps, né, a descrição que você colocar vai aparecer aqui, os atributos e aqui a parte de entra em contato. Então tudo que você fez por lá vai aparecer aqui, né, o título, a referência, o endereço e a parte, né, do imóvel à venda ou imóvel para locação e o seu valor. Beleza? Vamos voltar lá então para o nosso painel. Voltando aqui para o nosso painel, percebemos que o imóvel está público. Anderson, e se eu clicar, o que acontece? Clicando no imóvel público, ele vai atualizar o seu imóvel no site. Ou seja, o mesmo imóvel que você cadastrou nem sempre vai ser o mesmo imóvel que está no site, certo? Então, por exemplo, se eu vier aqui e alterar alguma informação, somente salvar essa informação não vai atualizar o seu imóvel no site. Ou seja, o seu imóvel aqui ele funciona como um drive, assim como o Google Drive. Você salvar a sua informação, ele vai salvar como se fosse um arquivo, porém ele não vai ressincronizar isso com o seu site. Agora, para a alteração que você fez aqui no seu painel, ela ser sincronizada com o seu imóvel lá no site, você precisa sempre clicar em publicar, em público, né? Para ele estar alterando, né, e sincronizando o seu imóvel. Ou seja, ele vai fazer uma nova cópia desse imóvel e vai enviar para o seu site. Agora está tudo certo. Né? Para não ficar assim, vamos remover, salvar e vamos republicar de novo. Tudo certo até aqui? Beleza, vamos continuar. Olhando aqui as opções em diante, temos a opção tornar privado, caso a gente queira remover o nosso imóvel do site. Pronto, o imóvel não está mais no site. E a gente percebe que as opções reduzem. Vamos republicar de novo. Isso. Agora nós temos a opção de destacar o imóvel. Ou seja, clicando aqui na estrelinha, a gente vai perceber, né, que aqui vai aparecer a opção destaque. Mesma coisa, o destaque que está aqui não significa que ele já foi para o site. Precisamos sempre estar atualizando o nosso imóvel para ser reenviado para o site, para que essa informação chegue, né, até o seu site. E para tirar, basta remover o destaque. Ok? Agora vamos falar sobre usuários, né? A parte de trocar responsável. O que é o responsável? Para isso eu preciso explicar para vocês o que significa um sistema de usuários, né? O nosso sistema ele possui múltiplos usuários, ou seja, você pode estar cadastrando mais do que um usuário para estar usando o seu sistema. E a gente pode vê-los, né, e adicionar esses usuários através da opção aqui, gerenciar usuários. Podemos ver que já temos dois usuários de teste, ou seja, o meu usuário, né, que ele é considerado admin. O que é o admin? Né? Todo usuário principal, que ele é o primeiro adicionado ao painel, ele vai ser chamado de usuário admin ou usuário master, né, que é o usuário principal. Naturalmente, é o usuário de quem contrata, né, o plano aqui do painel com a gente. Os outros usuários é adicionado por você.
são outras pessoas que estarão auxiliando, né, na manutenção e no cadastro dos imóveis com o seu site. Nós temos um criado aqui, um usuário para o Jefferson. E agora que entendemos que temos dois usuários diferentes, podemos voltar no imóvel e trocar o responsável, como eu havia dito antes. Opções, trocar responsável. Então ele vai dizer quem é o responsável, né? Quem seria, né, o usuário que vai ter direitos, né, e responsabilidade sobre esse imóvel. Vamos supor que eu transfira para o Jefferson. Eu clico aqui em transferir responsabilidade e agora Jefferson apareceu aqui embaixo. Jefferson é o usuário responsável por cuidar, né, e ter a responsabilidade de dar manutenção e publicar esse imóvel com o site. Porque mesmo eu sendo usuário Anderson, eu consigo alterar o imóvel Jefferson, que está na responsabilidade do Jefferson, porque eu sou o usuário master, né, o administrador principal. Então todo usuário, como eu falei antes, né, que tem esse admin aqui, né, que é um master, ele pode editar todos os imóveis de qualquer usuário. Porém, o usuário Jefferson, né, que é um usuário secundário, ele não vai conseguir editar imóveis de outros clientes, de outros usuários. Portanto, se eu adicionar um novo, né, vamos adicionar um novo usuário aqui para teste, né, Amanda. Né? Eu vou colocar um e-mail de teste, amanda@outlook.com, uma senha 123456, né? E vamos escolher a função que ela vai ter aqui no sistema. Você pode adicionar novas funções, né? E está adicionando, né, as permissões que essa função pode fazer. Também estarei explicando isso adiante, né? Mas vamos continuar aqui com o nosso teste. Função, né, parceiro. Certo? Cadastrei, atualizou o sistema, a Amanda foi adicionada em último. Ou seja, se o usuário Amanda adicionar imóveis, os imóveis estarão sob responsabilidade dela. E o Jefferson não vai conseguir editar. Ele vai poder somente visualizar, mas ele não conseguirá editar. E a mesma coisa vice-versa. Porém, o usuário Anderson, por ser admin, consegue fazer tudo o que ele quer no sistema, inclusive remover, editar e remover usuários, né? Como eu vou fazer aqui com a Amanda. Certo? Ele está pedindo o e-mail da Amanda, amanda@outlook.com. E agora a Amanda, o usuário Amanda, foi removida do sistema. Beleza, voltando a ter Anderson e Jefferson. Então, voltando aqui, né, vamos supor que eu sou o dono aqui da empresa, o responsável que contratei, né, o painel e o site, e o Jefferson está me ajudando, né, a adicionar, ele é um corretor meu, e está me ajudando, né, a adicionar um imóvel. Agora, se eu não quero mais, vamos supor que ele saiu da minha empresa e eu não quero mais deixar ele, ou eu posso ir lá e deletar o usuário, ou eu posso vir, trocar responsável e tirar a responsabilidade dele e deixar comigo. Ou seja, Anderson voltou, somente eu, o dono da empresa, consigo, né? Está pedindo para atualizar. Somente eu vou conseguir alterar esse imóvel. Portanto, pessoal, é muito importante vocês cuidarem com isso, né? Sempre olhar quem que é o responsável pelo imóvel. Porque muitas vezes vocês vão, né, acessar um imóvel e não vão conseguir editar, porque ele não está sob o seu domínio, ele não está sobre a sua responsabilidade. Beleza? Então vamos lá, vamos partir adiante. Agora eu vou explicar para vocês como funciona, né, a última parte aqui, duplicar, né? O que é esse duplicar? Vamos supor que eu preciso mesmo, né, eu cadastrei vários atributos, né, nesse meu imóvel e eu percebi que o modelo que eu coloquei não era bem apartamento, era uma casa. Eu pensei que era um apartamento, mas era uma casa. Como eu faço para trocar o modelo? Como o modelo é imutável e a referência também, quando eu atualizar o modelo, naturalmente eu vou precisar atualizar também a referência. E como eu posso fazer isso? Na verdade, a gente precisa duplicar o imóvel, né? É a única forma que a gente encontra de poder atualizar o modelo e a referência. Né? E depois a gente vem e deleta esse ou mantém-se assim desejar. Então vamos lá, vamos fazer um teste de duplicação desse imóvel. Ou seja, todos os atributos, dados, fotos, integrações, tudo que a gente fez nesse imóvel será duplicado para um novo, com uma nova referência e um novo modelo. Então, vamos supor que a gente percebeu que a gente errou nisso, mas quer reaproveitar as fotos e os atributos para uma casa, né? Então vamos lá, eu vou botar casa 01. Né? Não é o padrão, mas você pode colocar como você achar melhor. E o modelo do imóvel vai ficar como casa padrão, certo? Clicando em duplicar imóvel, ele disse que já está certo, imóvel duplicado,
e a gente pode visualizar o imóvel foi duplicado. Ou seja, ele é praticamente igual ao outro, porém, né, um novo modelo e uma nova referência. Se você voltar na tela inicial, né, por aqui também dá, você vai perceber que tem dois imóveis. Se algum outro usuário, né, como o Jefferson, tivesse com essa tela aberta, ele não estaria vendo os dois imóveis, ele estaria vendo um só. E no momento que o segundo imóvel foi cadastrado, aquele botãozinho aqui em cima vai aparecer pedindo para atualizar, para que o Jefferson então receba esse segundo imóvel atualizado, para que ele esteja sempre sincronizado. Ou seja, se de repente você estiver usando o sistema e o botão aparecer aqui em cima, né, de sincronizar, você clicando nele vai atualizar essa tela mostrando exatamente como está o estado. Se, por exemplo, o Jefferson conseguir deletar algum imóvel ou adicionar um imóvel novo, vai aparecer o botão para você pedindo para você atualizar a sua lista. Né? Futuramente a gente vai desenvolver uma solução em que você pode escolher, né, se ele atualiza automaticamente ou não, mas por enquanto precisamos sempre clicar em atualizar quando esse botãozinho aparecer para a gente. Beleza? Vamos voltar então ali no nosso imóvel que foi duplicado. Agora que ele já foi duplicado, né, esse aqui é o imóvel original, a gente pode excluí-lo, né, e vamos ficar somente com o imóvel que foi duplicado com a nova referência e o novo modelo. Clicando em excluir, ele vai perguntar se o apartamento 1 ele vai perguntar se você deseja realmente, né, excluir esse imóvel. Né? O imóvel apartamento 001 será excluído permanentemente, ou seja, não tem mais como voltar atrás. Clicando em excluir permanentemente, o imóvel vai então desaparecer. Beleza? Clicando lá em imóveis, pronto, o imóvel sumiu. Ficamos apenas com o imóvel que foi duplicado, né, com a nova referência e o novo modelo Casa 01. Vamos agora falar sobre as duas pequenas abas aqui do canto, né? A gente havia dito que tinha somente 5 abas principais, mas nós temos duas abas pequenininhas aqui no canto, né? Elas estão menores, sem muita ênfase, porque elas são pouco utilizadas, né? Então, clicando na primeira, analisar atributos. Para que ela serve? A gente sabe que o nosso sistema ele é um sistema orientado a atributos imobiliários, ou seja, o tipo, operação, finalidade, todos esses atributos aqui na tela inicial são atributos fixos, né? São os atributos mais utilizados. E aqui, nessa listagem, são os atributos mais dinâmicos, ou seja, eles podem estar mudando de acordo com o modelo. Porém, se você adicionou algum atributo, né, está lá no seu site, e você não está encontrando, e você deseja deletá-lo, removê-lo do seu imóvel, você pode vir aqui, né, analisar atributos, e ele vai mostrar uma lista, né, como se fosse um Excel. Ele vai mostrar uma lista, né, de exatamente todos os atributos que já foram adicionados. A gente pode perceber que aqui no principal, né, o tipo casa, ele vai estar aqui também, tipo, né, aqui está type em inglês, tipo casa, objetivo residencial, né, o other street, né, que seria a rua, né, está como teste, assim como em localização, a rua está teste. Ou seja, aqui ele aparece as informações das 3 primeiras abas, né, em forma de Excel, né, em tipo tabela. E você pode estar deletando conforme você desejar. Se eu deletar todos e vir no principal, a gente vê que está tudo limpo, até o valor saiu. Atributos, a mesma coisa, né? Tudo que for adicionado aqui, ele vai remover em localização também. Para a gente não perder, basta dar um F5 e ele vai voltar a preencher tudo novamente porque os dados não foram salvos. Beleza? E vamos então para a nossa última aba, né? Dados privados. O que seriam esses dados privados? Uma vez que nós partimos do princípio que o foco desse programa é publicação do imóvel, ou seja, todos os dados que forem adicionados, eles têm uma finalidade de estarem públicos para o seu site e portais. Caso você queira alguma informação para controle, vai ficar complicado você colocar de repente em descrição ou em outro lugar, porque são informações que estarão visíveis para o público. Caso eu deseje alguma informação privada, somente para controle próprio ou da empresa, a gente pode estar adicionando aqui na aba Dados Privados. Abrindo aqui, Dados Privados do imóvel, a gente pode fazer anotações. Cliente deixou a chave. Certo? E você pode colocar a informação que você achar necessária e você pode ter certeza que essas informações, né, privadas, elas não irão para o site, né, e outras pessoas que acessarem portais de site
não terão acesso ao que você escrever aqui nessa parte das anotações de dados privados. Beleza? Salvando, podemos dar um F5, né? E vindo ali em dados privados, a informação vai estar salvo como a gente deixou antes. Beleza? Então já explicamos como funciona todas as opções aqui, né, do imóvel. E a gente pode agora falar sobre algumas partes de configuração que eu não expliquei antes, né? Começando pela marca d'água. O que seria a marca d'água, né? Como muitos sabem, né, a marca d'água, antigamente, quando ela foi desenvolvida, esse conceito da marca d'água, ele era para ser somente uma foto muito transparente, né, com pouca visualização. Ou seja, a olho nu, quase você não deveria perceber essa marca d'água. Ela seria como se fosse uma assinatura das suas fotos, né? Caso alguém copiasse sua foto, você poderia utilizar um programa em que você mexeria, né, no brilho, contraste, o gama, e você conseguiria provar para essa pessoa, né, ou para outras pessoas, que essa foto pertence a você. A marca d'água, ela é como se fosse um carimbo, né, em que você carimba a sua foto, dizendo que essa foto é sua. Uma vez que você carimba essa marca d'água, que naturalmente é a sua logotipo, né, uma vez que você carimba isso na sua foto, né, você não consegue mais retirar, né, essa marca d'água da sua foto de modos naturais. Beleza? Então, vamos fazer um teste aqui, né, para mostrar para vocês como funciona a marca d'água na prática. Então, viemos aqui, clicamos em enviar, ele vai abrir a pastinha no seu computador, em que você vai procurar a logotipo da sua empresa, de preferência com transparência, né? Aquela que o pessoal do desenvolvimento, né, o pessoal do marketing, eles vão mandar para que você esteja colocando nas suas fotos. Eu vou estar selecionando aqui no meu computador uma foto de teste da Imobiliante para isso, beleza? Prontinho. A logo da Imobiliante apareceu, né? Ela não está com transparência, mas a gente vai estar utilizando ela somente para teste. Caso ela fique muito forte aqui no canto, né, olhando aqui no checar, ele aparece, né, as dimensões da marca d'água. Você pode estar reposicionando, né, no centro, né, embaixo à direita, né, aonde você achar melhor, ela pode estar sendo posicionada. Vamos deixar ali embaixo. Se você acha que ela ficou muito forte, né, você clica em checar, tá vendo? Ele desfoca o fundo para você ver melhor. Você pode baixar o que a gente chama de opacidade, né, clicando aqui na opacidade. Ou seja, a foto vai ficar quase transparente, né? Vamos supor assim no 25 eu achei bom, né? Agora está muito no canto, eu quero dar uma margem maior. Eu posso clicar em margem, certo? Isso não interfere, né? As posições que você colocar, ele vai manter a margem. E o tamanho, né? O tamanho, vamos supor que ficou muito pequeno, eu posso aumentar o tamanho, né, da logo ou diminuir, né? Como a gente achar melhor. Então vamos supor que aqui está um lugar bom. Salvando, né, a gente espera, e as alterações foram salvas. O que isso implica, né? Agora que o logotipo já está configurado no seu sistema, toda foto daqui em diante que você cadastrar vai receber essa marca d'água como se fosse um carimbo. Ah, Anderson, mas eu já tenho várias imagens adicionadas, né, no sistema e que eu não tinha marca d'água. E agora que eu coloquei a marca d'água, eu preciso que ela vá para essas fotos. Então, isso não é possível pelo conceito de carimbo, né? Uma vez que você envia a imagem para o sistema, essa imagem da marca d'água ela é carimbada no momento do envio. Caso você tenha enviado fotos anteriores à marca d'água, essas imagens elas não poderão ser carimbadas porque elas não fizeram parte desse novo processo. Somente as imagens que forem adicionadas após a marca d'água é que receberão a marca d'água. Uma forma de contornar isso, caso você precise muito, né, que as fotos sejam adicionadas a essa marca d'água, você pode estar baixando a foto e reenviando de novo, que ele então vai carimbar com essa nova marca d'água. Beleza? Vamos então voltar ali nos imóveis para a gente fazer um teste. A gente percebe aqui em mídias, né, nas fotos, que a gente só tem uma foto. E essa foto não está com a marca d'água. Então vamos adicionar agora a mesma foto para ver o que acontece. Está carregando. E agora a gente vai ver que ele carregou com a marca d'água. Podemos ver ali, né, a marca d'água pequenininha já. Certo? Deu certo. Anderson, não gostei. Eu quero que a foto fique no meio. Tranquilamente a gente faz isso e resolve esse problema. Vamos lá,
configuração do aplicativo, a foto está ali no canto, vamos selecionar centro, vamos salvar, vamos voltar no nosso imóvel, né? Como a gente não salvou, ele perdeu aquela foto, então a gente tem sempre que cuidar isso, está sempre salvando para a gente não perder a nossa foto, beleza? Vamos adicionar a foto de novo, e agora a marca d'água vai estar centralizada no meio da foto. Beleza? Simples de configurar. Anderson, mas agora a marca d'água não está certa. Eu queria tirar a marca d'água, certo? Para não mais estar alterando as minhas fotos até que eu consiga uma marca d'água nova, né? Uma logotipo nova diferente. A gente pode ir lá na marca d'água de novo, né? Em configurar aplicativo e desabilitar. Ou seja, a foto ela fica invisível, né? Eu não preciso necessariamente excluir. Eu posso desabilitar a foto, né? Salvar a informação, que se eu for no meu imóvel, como eu não salvei, eu perdi a foto, enviando a foto novamente, vocês vão perceber que agora a marca d'água não foi carregada. Beleza? Simples de entender? Então isso é uma coisa muito importante entender, né? Que antes de mais nada, né? Antes da gente começar a adicionar as fotos do nosso sistema, a gente precisa já configurar a marca d'água para não ter esses probleminhas. E aproveitando que a gente já está aqui, né, nessa parte da listagem, então eu vou explicar para vocês como funciona mais ou menos aqui a listagem, né, os filtros que você vai fazer, né, dos seus imóveis. Então, o que seria a palavra-chave? Né? Toda palavra que você pode encontrar aqui no título, no endereço, né, e algumas informações internas na descrição, né, do seu imóvel, operação. Então, essas palavras principais você consegue pesquisar aqui. Apartamento, né, como exemplo, e a imagem piscou e continua mantendo, né, ela apareceu. Se eu tirar apartamento, né, e botar teste, ela vai aparecer, porque nós temos teste aqui dentro em localização. Se eu tirar o teste, salvar, voltar e escrever teste de novo, o imóvel vai desaparecer, porque ele está pesquisando um imóvel que tem a palavra teste, porém ele não tem teste, ele não apareceu. Para eu limpar tudo que eu colocar aqui, basta clicar aqui no botãozinho limpar. Beleza? O que seria esse globinho que aparece aqui no canto da foto? Não sei se vocês estão vendo, né? Quando eu passo o mouse em cima, esse globo ele aparece. Esse globo ele significa que o seu imóvel ele está público, ele está, né, visível para o mundo em portais e no seu site. Caso eu decida, né, retirar esse imóvel, né, esse globo daqui, entrando no imóvel, tornando privado, né, o nosso imóvel, se a gente voltar ali na parte inicial, a gente vai perceber que o globinho desapareceu, significando que o nosso imóvel está arquivado. Beleza? E isso impacta também a nossa busca interna. Vindo aqui, né, no segundo, publicação, a gente só tem imóvel privado. Se você tiver imóveis públicos, você vai poder filtrar quais são públicos e quais são privados. Aqui a segunda opção, responsável, seria o quê? Como eu expliquei antes, os usuários que têm a responsabilidade de editar o imóvel e gerir. Então, se eu pesquisar pelo Jefferson, como ele ainda não adicionou imóvel nenhum, ele não vai conseguir, né? Você não vai encontrar nada pelo Jefferson. Se o Jefferson adicionar 10 imóveis, vai aparecer 10 imóveis aqui para você. Como somente o Anderson está adicionando, um imóvel é o que aparece aqui. Então essa é a busca por usuários, né? Os imóveis, né, que estão sob responsabilidade desses usuários, se o imóvel é público ou privado. O modelo, né, como a gente está utilizando o modelo casa padrão, a gente pode pesquisar, né, por casa padrão. Se tiver outros, né, modelos de apartamento, modelo de terreno, então vai funcionar da mesma forma. O tipo, né, apartamento, né, que são tipos internos do modelo, e a operação, venda, locação e temporada. Então o filtro aqui do lado é um filtro bem simples, belezinha? E agora, as opções que vai aparecer aqui, nós temos apenas uma opção, bem simples, excluir imóvel. Caso você deseje excluir, você pode excluir aqui pelo lado de fora, ou entrando no imóvel, você pode também estar excluindo. A última coisa que eu não expliquei sobre os atributos do imóvel é a parte das tags. Aqui embaixo, se você olhar no cantinho direito aqui embaixo, tem essa opção, esse botãozinho escrito adicionar tag. Clicando nele, você vai poder adicionar uma tag que você quiser, e essa tag você pode utilizar como um filtro no seu website, né? O que isso significa, Anderson? O que isso impacta? Por exemplo, né? Vamos supor, né, eu vou sair daqui, vamos supor
que esse imóvel ele faz parte do antigo Minha Casa Minha Vida, né, que a gente utilizava as siglas MCMV. Clicando em adicionar, a gente está dizendo que agora, né, esse imóvel ele está vinculado com essa palavra MCMV. Mas, se você procurar em atributos MCMV, ele não tem. Né? Em nenhum lugar nesse imóvel você possui, né, um atributo com esse nome. E o MCMV ele está como se fosse um atributo customizável que você pode inventar conforme a sua necessidade. Por exemplo, no seu website você quer que tenha um filtro de imóveis em lançamento. Como o lançamento ele é um atributo que já existe, você pode procurar lançamento e ele vai aparecer aqui. Clicando em lançamento, ele vai aparecer nos lançamentos do seu site. Porém, Minha Casa Minha Vida, como ele é um atributo que não existe, você pode estar adicionando aqui em tag e ele vai servir como se fosse um atributo. Salvando alterações, né? E se você desejar que todos os imóveis que estejam vinculados, né, com Minha Casa Minha Vida, você precisa pegar essa palavra, MCMV, e passar essa palavra, essa tag para o técnico. E pedir para o técnico, né, responsável pela edição do seu site que ele esteja adicionando essa palavra a um filtro. Né? No caso, sempre na tela inicial do seu site, ele sempre vai aparecer ali a vitrine, né, que são 3 imóveis de cada modelo. Por exemplo, eu vou abrir aqui com vocês o site modelo. Né? Abrindo aqui de novo o site de teste, se a gente rolar para baixo, a gente vai encontrar, né, essa seção de destaques. A gente tem apenas 2 imóveis aqui, né, que era de uns testes que a gente tinha feito anteriormente. E aqui, imóveis para alugar. Como a gente não colocou imóveis para alugar, vai estar vazio. Mas caso você queira, por exemplo, colocar aqui Minha Casa Minha Vida, é aqui que você vai pedir para o técnico estar adicionando aquela palavrinha-chave MCMV. E os imóveis que você colocar essa tag, elas irão aparecer aqui nesse local. Beleza? Tá fazendo sentido? Voltando aqui. Ficou então a última parte que eu fiquei de explicar para vocês, que é a parte de permissões de usuários, né, que eu acabei não falando antes, e eu gostaria de explicar agora como funcionam as permissões de usuários, ou seja, imóveis que de repente eu gostaria que o meu funcionário ele adicionasse e outro não. Eu poderia escolher que tipo de habilidades, né, o que ele pode ou não fazer no meu sistema. Eu posso fazer isso através aqui das permissões de usuários. E essas permissões elas não ficam, né, nativamente atreladas a um único usuário em si. Nós colocamos as permissões de usuário a uma função, ou seja, um cargo da empresa. Né? Se de repente eu permitir que um corretor, né, iniciante, ele tenha acesso aos imóveis da empresa, né, a gente pode criar um cargo chamado corretor simples, né, e a gente colocar permissões de usuários não ao usuário, mas à função que ele exerce, que é a função corretor. Então vamos fazer um teste? Vamos criar aqui, né, uma função de teste para a gente poder atrelar essas permissões. Né? Clicando aqui em funções, a gente vai abrir a tela de funções e a gente percebe que só tem uma, parceiro, porque o Jefferson é o meu parceiro aqui na empresa, né? Ele é o meu sócio. Né? Então vamos adicionar uma nova função. Nova função, né, corretor iniciante. Certo? Corretor iniciante. Ele atualizou aqui. Corretor iniciante, 0 permissões. O que ele está dizendo? Todo corretor não vai ter praticamente permissão nenhuma no sistema. Então a gente clica nessa função, né, para a gente poder dizer o que cada função, né, o corretor vai poder fazer. Então ele pode criar imóveis, editar, tornar privado e deletar. Mas ele não pode publicar. Porque de repente na sua empresa você tem algum protocolo em que outra pessoa vai analisar para ver se o imóvel está certo, para então poder ir para o site. Então é aqui que você escolhe o que ele pode ou não fazer no sistema. Caso você queira que algum corretor iniciante ele apenas tenha visualização, mas não possa fazer nada, você não clica em nada, ele vai poder somente visualizar, mas não vai poder editar nada. Então a gente vai colocar criar e editar, mas o mesmo não vai poder publicar e nem tornar privado, beleza? E podemos ver aqui embaixo, editar configurações, que são informações, né, são permissões mais delicadas, né, que eu não acho que seria legal,
por exemplo, a deixar isso habilitado para qualquer usuário da empresa estar mexendo, uma vez que, alterando a marca d'água, ele pode impactar, né, novos imóveis que forem sendo adicionados, de repente com a marca d'água errado, integrações erradas, né, e as cidades e bairros. Então, são informações mais delicadas que, de repente, só o usuário master, né, o administrador principal, pode ter acesso, e os outros demais, né, usuários não precisam ter acesso a isso. Então, você controla o que cada um pode ou não fazer. E eu vou estar fazendo esse teste aqui com você, para você ver como funciona. Salvando a alteração, né, eu posso voltar em usuários, e agora eu percebo, né, o Jefferson ele continua como parceiro, mas eu gostaria de mudar a função dele agora, certo? Eu vou clicar aqui em editar, né, eu vou editar o usuário Jefferson, e ele não é mais parceiro, agora ele está com o cargo corretor iniciante. Vou salvar, e agora apareceu aqui corretor iniciante, ou seja, o Jefferson está com esse cargo, corretor iniciante, e o cargo está com apenas essas duas, né, permissões que ele pode fazer no sistema. Ou seja, quando o Jefferson acessar o sistema através do login e senha, né, essas informações serão as únicas coisas que ele poderá fazer, e ele não vai poder, por exemplo, estar nessa tela de gestão de usuário, porque a gente não deu permissão para ele para isso. Beleza? Então é isso, né? O vídeo fica por aqui. Né? Caso vocês precisem de mais informações, queiram, de repente, entender melhor como funciona essa parte de modelo, quiserem dar ideias, né? Fiquem à vontade, né? Entra lá no nosso e-mail suporte@imobilend.com.br e ali você pode estar mandando dicas e sugestões, né? E até outros vídeos em que vocês gostariam, de repente, de estar aprendendo melhor sobre algum assunto aqui do painel publicador. Espero ter ajudado. Um abraço.